Muito feliz por cada um de vocês que estão aqui adorando e estudando a palavra de Deus. Eu acho que hoje teremos um ótimo estudo bíblico, não por causa do professor, mas porque é um grande estudo e eu espero fazer justiça. Continuamos uma série onde estamos falando sobre as grandes histórias da Bíblia que falam sobre Jesus. Chama-se de capa a capa. Jesus em toda a Bíblia. E hoje, em particular, vamos olhar para Moisés. Eu sempre tive um grande respeito por Moisés, embora eu não tenha sido criado como cristão, mas minha mãe era judia. Mas, além disso, alguns sabem que a minha mãe ela era uma atriz, ela era do mundo dos espetáculos. Ela não era muito famosa, ela não era nem um pouco famosa, mas ela trabalhou em grandes filmes. Ela teve uma participaçãozinha num filme com Charlton Heston e Yul Brynner chamado O Bucaneiro. A gente assiste e diz para as crianças, olha a vovó. Mas ela também participou dos 10 Mandamentos. E também uma pequena participação. Ela estava lá no meio de outros 10.000. Mas eu sempre tive o maior respeito por Moisés, mesmo crescendo como um agnóstico. Porque eu pensava, quem é este homem que fala com Deus? Que recebeu aquela lei e teve a coragem, a audácia de ir contra o faraó? Chegar lá e dizer, deixa meu povo ir. E se não deixar, vai ter problemas. E ele chegou lá com um cajado de pastor e ajudou a redimir uma nação. Eu sempre fui muito inspirado por como ele se afastou de ser um faraó em potencial. Então eu sempre fui intrigado com a história de Moisés. E depois de me tornar cristão, e ao ler a Bíblia, eu fiquei fascinado com o quanto a Bíblia tinha a dizer no Novo e no Novo Testamento sobre esse grande herói da Bíblia. Moisés é mencionado 851 vezes na Bíblia. Só 2 nomes são mencionados mais do que o nome de Moisés, que seriam Jesus e o mais mencionado, que é Davi. Mas o nome de Moisés é mencionado 80 vezes no Novo Testamento. As pessoas pensam que no Novo Testamento, que Moisés agora é do passado, mas Moisés é fundamental para a sua compreensão do Evangelho. Agora, eu gostaria de chamar sua atenção para um verso da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. Veremos a história do Êxodo, na qual Moisés é parte integrante. É uma alegoria do plano da salvação. Alguns perguntam, pastor, por que você se preocupa em pregar essas histórias da Bíblia? Procurando por Jesus nelas. Foi o que fizeram os escritores da Bíblia. Vejam isso, 1 Coríntios 10, começando no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Oi? Batizados em Moisés? Moisés é um tipo de Cristo? Deve ser. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, você lembra quando Moisés feriu a rocha e a água saiu da rocha? Mas aqui diz que a rocha os seguia. As pessoas lutaram com isso. Imagine aquela rocha rolando pelo deserto com eles. Eles tinham sede, batiam nela e saía a água, como um cantil. Não está falando isso. O termo pedra está falando de Deus. É um dos nomes que Moisés usa para Deus. A rocha que os seguia era o Senhor. Mais um verso a respeito. Deuteronômio 32, verso 4. Ele, Deus, é a rocha, cuja obra é perfeita. Várias vezes se refere ao Senhor como a rocha. Ele estava ali, ele os seguia por todo o deserto. E às vezes ele é referido como o anjo do Senhor. Agora, quando você olha para a história do Êxodo, só dando uma olhada panorâmica do Êxodo, aqui você tem uma nação de pessoas que nasceram na escravidão não por causa de uma decisão que eles fizeram, mas seus ancestrais fizeram uma decisão de ir para o Egito e por causa dessa decisão se tornam escravos. Nós não escolhemos nascer neste mundo pecaminoso, mas por causa de uma decisão que os nossos ancestrais fizeram, nós nascemos onde o diabo governa o território. E nós temos que lutar contra a escravidão do pecado, amém? Deus quer nos libertar. Por quê? O Senhor disse a Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Ouvi o seu clamor. Então Deus manda um Salvador. E manda Moisés.
que diz ao faraó: deixa meu povo ir. E o faraó diz: eu não estou afim não. Agora, se Moisés é um tipo de Cristo, de quem o faraó é um tipo? Do diabo, claramente. Ele não quer deixá-los ir porque ele não quer deixar você ir. Não. Você é um escravo. Portanto, tem essa luta tremenda que continua entre Moisés e o faraó, e Deus e as pragas, e é realmente uma batalha entre o Deus Jeová e os deuses do Egito. Porque as pragas parecem cair sobre algo que eles adoram. Sejam as rãs, ou o rio, ou essa luz no céu. E depois essa tremenda batalha. Então o faraó é forçado a deixá-los ir. Claro que a última das 10 pragas trata do assunto da Páscoa. O anjo da morte só passará por cima da casa e poupará o primogênito da casa que tem o sangue do cordeiro. E aqueles que não têm o sangue do cordeiro, há um terrível julgamento. Ilustrando, é claro, o cordeiro sendo Cristo, e nós somos salvos pelo sangue do cordeiro. E se quisermos que o anjo do juízo passe, e se queremos começar nossa jornada em direção à terra prometida, que é o céu, está tudo fazendo sentido, sim? É tudo uma alegoria da salvação. Precisamos do sangue do cordeiro. Perceba que Deus não veio a eles e disse: olha aí, 10 leis para vocês. Guardem esses 10 mandamentos e eu tirarei vocês do Egito. Eles não são libertados do Egito pela lei, eles são libertos do Egito pelo cordeiro. Após serem libertos, ele então os traz para o Monte Sinai e diz: eu os salvei, e se vocês me amam... Na verdade, os 10 mandamentos mostram misericórdia a milhares daqueles que o amam e os guardam. E qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele começa logo dizendo: eu sou o Deus que te salvou. Agora, se você me ama e sabe que eu me preocupo com você, guarde meus mandamentos. As pessoas confundem essa equação. Então, toda jornada é uma jornada, e nós vamos ver algumas das diferentes ilustrações de ir do Egito através do deserto para a terra prometida. Justificados no Egito, santificados no deserto, a glória de Deus na terra prometida. E toda a história da salvação está no contexto do Êxodo. E você, na verdade, verá a história do Êxodo muitas outras vezes na Bíblia em outras histórias. Nós estamos enfatizando isso porque Jesus enfatiza isso. E as pessoas às vezes não percebem. Veja os diferentes momentos em que Moisés escreveu sobre Cristo. João 1,45. Filipe achou, isso está no início dos evangelhos, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Nós achamos aquele de quem Moisés escreveu. Moisés escreveu sobre Jesus, segundo os apóstolos, e até mesmo o próprio Cristo. João 5,39. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E é claro, Moisés escreveu 6 livros da Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco e o livro de Jó. João 5, agora o verso 45. Letras vermelhas, Jesus falando: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu sobre mim. Então veremos algumas formas como Moisés escreveu sobre Jesus. Jesus disse: Moisés escreveu sobre mim. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu vou dar uma parada nesse verso por um minuto, amigos. É sempre incrível para mim conhecer pessoas que dizem: bem, eu sou um cristão, eu creio em Jesus, mas, sabe, eu não acredito em Adão e Eva, e Noé, e a arca, essas histórias. E eu disse: você crê em Jesus? Sim. Nos ensinamentos de Jesus? Sim. Mas como você acredita nos ensinos de Jesus e não acredita em Moisés, que escreveu sobre Adão, Eva, Noé e a arca? Jesus disse: se você não acredita em mim, se não crê em mim, não crê nele, não crê nele, não crê em mim. Então não dá para ter as duas coisas. Foi o mesmo Deus que inspirou Moisés que inspirou Jesus. Na verdade, Jesus o inspirou. Agora vamos ver Lucas capítulo 24, 27. Jesus, após a ressurreição, disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, ao estudarmos a vida de Moisés, quem estamos estudando? É um estudo sobre Jesus. No livro de Apocalipse, as pessoas frequentemente querem ir a um seminário de profecia e querem descobrir sobre a besta, o anticristo, e você sabe, o Armagedon e o 666. E elas esquecem as primeiras palavras do Apocalipse, que são a revelação de Jesus Cristo. Eu quero sugerir a vocês que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó são uma revelação de Jesus Cristo. Agora veja se você concorda, após prosseguirmos um pouco mais. Mais um verso, Lucas 24, 44. O mesmo livro. É Jesus falando novamente. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos a meu respeito. Agora, se você voltar para Moisés e disser onde aparece o nome de Jesus, é claro que o nome Josué é semelhante, na verdade é idêntico ao nome de Jesus. Mas não é que Jesus disse o nome de Jesus. Mas nos princípios, nos ensinamentos, você encontrará, e na experiência de Moisés, você encontrará uma repetição da experiência de Jesus. Portanto, vá a Deuteronômio 18. Eu postei ontem à noite na minha página do Facebook, toda sexta-feira à noite, o sermão do dia seguinte, chamando as pessoas para assistirem. E eu comecei a fazer isso durante o Covid, e eu acho que é uma boa prática, porque as pessoas dizem, sim, eles lembram e eles assistem. E eu postei ontem à noite que eu achava que Moisés era um dos melhores tipos de Cristo na Bíblia, que Moisés escreveu sobre Jesus. Alguém fez um comentário e disse, Moisés não escreve sobre Jesus em lugar nenhum. Bem, eu tenho uma resposta para você que mandou essa mensagem agora. Deuteronômio 18, 15. Moisés diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. E agora 18, 18. Eu lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu. Ele diz que esse profeta que viria seria como Moisés. Veremos isso hoje. Do meio de seus irmãos, ou seja, do meio do povo. E porei as minhas palavras na sua boca. Jesus tem as palavras de Deus na boca? Mais do que ninguém. Na verdade, ele é o verbo que se fez carne. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, Jesus diz, eu não falo o que eu quero, mas o que o Pai quer que eu fale. Eu o requererei dele. Aqui Moisés escreveu sobre Jesus, você concorda? Este é um profeta que foi predito como Moisés. Ele, às vezes, no Novo Testamento é referido como esse misterioso profeta sem nome. Você notou? Moisés não disse qual seria o nome dele. Ele só disse um profeta como eu. E ele não sabia como chamá-lo. Agora, uma vez ele disse, eu vou enviar o profeta Elias. E eles disseram, quando Elias vier, eles sabiam como chamá-lo. Mas esse profeta sem nome, eles o chamavam aquele profeta. Agora veja os exemplos que temos para isso. Ele é esse profeta misterioso, você encontra. João 1, 21. E eles perguntam a João Batista. Os líderes chegaram perguntando, quem é você? E eles disseram, quem é você? Você é Elias? Ele disse, não. Você é o profeta. O que eles querem dizer com o profeta? Eles estão se referindo a esse profeta messiânico que Moisés escreveu, que viria. Ele disse, não. João 1, 25, eles perguntaram a ele dizendo, por que então você batiza se você não é Cristo ou Elias ou o profeta? Novamente, ele é apenas chamado de profeta, mas eles estão se referindo àquele profeta sobre o qual Moisés escreveu. João 6,14. Quando viram o sinal que Jesus fez, eles disseram, certamente este é o profeta que havia de vir ao mundo. Eles viram os milagres de Jesus e com isso eles disseram, este é o profeta, sobre o qual Moisés falou se referindo a Jesus. E se você duvida disso, olhe Atos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Aqui é o Novo Testamento, citando o que Moisés escreveu em Deuteronômio. O Senhor vosso Deus levantará um profeta, como eu entre vocês, ouçam o que ele disser. E este é ele. Agora, na coleção de antigos escritos judaicos, tem uma coisa chamada Midrash.
Midrash. E é uma espécie de comentário sagrado muito antigo. E lá os rabinos examinam vários livros da Bíblia e fazem comentários sobre isso. E na sessão sobre Eclesiastes, o rabino Baracaia disse em nome do rabino Yitzhak: assim como houve um primeiro Salvador em Moisés, haverá um último. É interessante porque eles não creem em Jesus, mas ouçam o que eles dizem. Assim como é dito do primeiro Salvador, ele pegou sua esposa e seus filhos e os colocou em um burro. Quando Moisés pegou sua esposa e filhos e os colocou num burro para ir para o Egito, se refere a isso. Diz então, será verdade que o último Salvador virá humildemente montado em um burro, Zacarias 9:9. Eles estão interpretando corretamente Zacarias. Seu rei virá montado em um burro. E isso são rabinos escrevendo a respeito. Como o primeiro Salvador forneceu maná, Êxodo 16, eis que derrama o pão do céu sobre vós. Então o último Salvador, Moisés sendo o primeiro Salvador, o último Salvador, como está escrito no Salmo 72:16, que o milho ou o grão abundem pela terra, e Jesus, é claro, multiplicou o pão. Então, até os rabinos antigos sabiam que esse profeta, como Moisés, imitaria muitas das ações de Moisés em sua vida. E você não pode deixar de se perguntar se o Senhor guiou esses antigos rabinos nas suas interpretações sobre essas coisas. Agora vá para Atos capítulo 28, onde os apóstolos, ao longo de seus escritos, falam sobre esse profeta misterioso. Então Herodes, quando viu, Atos 23, Paulo os persuadia a respeito de Jesus, tanto da lei de Moisés quanto dos profetas, de manhã e à noite. Eles usavam os escritos de Moisés para provar que Jesus era o Cristo. Agora vamos ver alguns dos detalhes que nos ajudam a entender que Moisés era um tipo de Cristo. Agora eu não estou dizendo que Moisés era divino. Nem estou dizendo que Moisés era sobrenatural. Moisés e Elias, a Bíblia diz que eram pessoas como eu e você. Eram humanos, 100% humanos. Moisés era um pecador que precisava de um salvador, assim como eu e você. Ele se cansava, ele tinha fome, tinha sede, tinha sono e era um humano. Não estou dizendo que Moisés era um Messias de forma alguma, mas ele era um tipo em sua vida do Messias que viria. Ele, certamente, eu acho que ninguém vai discordar, foi um dos maiores profetas que já viveu, não só para cristãos ou judeus, mas também para o islamismo e até para ateus. Eu acho interessante que houve um movimento alguns anos atrás para tirar os 10 mandamentos das escolas. É interessante que isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que eles pararam de rezar nas escolas públicas. Disseram bem, 10 mandamentos é de um livro religioso, não devíamos ter isso nas paredes. Eu me lembro quando era criança, havia os 10 mandamentos na parede da escola e eu era praticamente agnóstico quando criança. Mas eles eram considerados regras de ouro. E começaram a tirar. E começaram a discutir se deveria haver os 10 mandamentos no tribunal. Alguns de vocês vão lembrar de um juiz que foi cassado porque se recusou a tirar os 10 mandamentos do seu tribunal. O que eu acho fascinante é que eu estou esperando alguém falar sobre os 10 mandamentos. É que eles estão do lado de fora, com Moisés protegendo-os da Suprema Corte. Sabiam disso? É porque os fundadores entenderam que a lei mais moderna e civilizada está baseada nas melhores leis do mundo, que podem ser baseadas em Moisés. Na verdade, Deus disse que não existe nação que tenha tais leis justas e corretas, com Deus no meio delas. É uma boa lei. E a maioria das nossas leis são baseadas fundamentalmente nessas leis. Então Moisés foi um grande homem influenciando o mundo, mas ele era um homem. Ele perdia a paciência. Ele matou o capataz egípcio, sentiu raiva, bateu na rocha quando era para ter falado com ela. Ele sentiu justa indignação espancando pastores que estavam abusando de uma pastora. Então, ele era um homem com emoções. Mas um dos grandes profetas. Então, observe bem no começo, tanto Moisés quanto Jesus sobreviveram a um genocídio como bebês. Escaparam de um genocídio de bebês.
o que a Bíblia diz. Veja Êxodo 1:22, o faraó falou a todo o seu povo dizendo: todo filho que nascer você deve jogar no rio. Sabe, isso sempre... Perdão, amigos, mas isso sempre me parece irônico e até engraçado. Que você lê na Bíblia sobre a esposa de Abraão. Qual o nome dela? Sara teve problemas para ter um bebê, certo? Finalmente ela teve um. E então, seu filho Isaac se casa com Rebeca. Rebeca tem problemas para ter bebê, 20 anos de casamento e não há bebê. Isaac ora e então, por um milagre, ela dá à luz e tem gêmeos. Então você lê sobre Jacó que ele volta e consegue uma esposa. E essas esposas da Mesopotâmia devem ter problemas. Na verdade, ele tem 4 esposas. Mas Raquel não pode ter bebês. Finalmente, depois de anos, e deve ter sido difícil, na verdade, ela pegou o marido pela gola da camisa e disse: me dê filhos ou eu morro. E ele disse: o que eu faço? Ele estava cooperando, mas... Então ela teve um bebê. Mas eles lutaram para procriar. Mas daí você lê que quando eles descem para o Egito, diz que as crianças de Israel se multiplicaram. E se multiplicaram muito. E se multiplicaram excessivamente. E então o faraó tenta dizer às parteiras: façam alguns abortos seletivos. E elas continuam a ter bebês e as parteiras dizem: as mulheres hebraicas não são como as egípcias, elas são fortes, elas dão à luz antes de chegarmos lá. Então elas passam de estéreis para coelhas. E os bebês simplesmente se multiplicam. Durante esse tempo o faraó ameaçou e diz que, certo, todo filho menino irá para os crocodilos. Eles serão jogados no rio. Há um esforço do rei para matar os meninos. Vemos isso repetido na vida de Jesus. O diabo sabia que um Salvador estava chegando. Ele pensou que poderia ser o Messias e ele queria impedir. Então ele fez isso. Mateus 2,16, quando Herodes viu que tinha sido enganado pelos sábios, ele ficou muito irado. E ele mandou matar todos os meninos que nasceram em Belém, de 2 anos para baixo. E é interessante que Moisés é recuperado. Ele não apenas é ameaçado no Egito, ele é salvo no Egito. Uma princesa egípcia o tira do rio. E onde Jesus vai para ser redimido? Para se salvar da ira de Herodes? Egito. Que coincidência! Ambos salvos através do Egito, que é a nossa próxima sessão. Êxodo 2, verso 10. Falando de Moisés: e a criança cresceu, e ela o trouxe para a filha do faraó, e ele se tornou seu filho. E então ela o chamou de Moisés, porque eu o tirei da água. A propósito, há vários nomes de reis hebraicos antigos que usam a palavra Moisés. É uma palavra egípcia. Tem até um faraó chamado Moisés. Significa do rio, eles adoram o rio, então ele tira esse nome do rio. O que a água representa? A água, se você olhar Apocalipse capítulo 17, a água que você viu são multidões de povos e nações. Moisés, tirado das águas. Moisés nasceu de escravos, mas veja que ele nunca serviu como escravo. Jesus nasceu de humanos, mas nunca foi escravo do diabo, foi? Ele nunca pecou. Então, Moisés foi criado nessa família humana como Jesus. E através do Egito, eles estão, na verdade, protegidos e preparados para o grande trabalho que farão para salvar os outros. Mateus capítulo 2, verso 13. Um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levante-se, pegue a criança e sua mãe, fuja para o Egito e fique lá até que eu avise, pois Herodes procurará a criança para destruí-la. Claro, mencionamos isso no verso anterior, mas aqui diz a mesma coisa sobre Jesus. E a criança cresceu e tornou-se forte em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, você pode ver esse paralelo em um ponto. Quando Moisés começou seu ministério, Moisés vai para o Egito. E eles disseram que ele estava montado em um burro, como os irmãos de José. Lembram? Estudamos os irmãos de José. Usam os burros para buscar grãos e voltar. Moisés trouxe. E menciona um de seus filhos. Eu acho que é Gerson. Ele trouxe seu filho e sua esposa. Os judeus dizem em um burro para o Egito. Quando começou seu ministério. E aqui temos José, Maria e pelo menos Jesus. Se não havia outros irmãos descendo para o Egito em um burro, então há alguns paralelos aqui. Então, vemos que eles sobreviveram ao genocídio infantil e eles são salvos
pelo Egito. O Egito está envolvido nisso. Eles recusam a riqueza terrena. Agora leia Hebreus capítulo 11, verso 24. Pela fé, Moisés, quando se tornou maior de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo sofrer aflições com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres passageiros do pecado, estimando o opróbrio de Cristo maiores riquezas. Como Moisés poderia estimar o opróbrio de Cristo? Moisés sabia de Cristo? Devia saber, para que isso seja verdade. Moisés disse: eu prefiro sofrer por Cristo a ter todo o tesouro do Egito. Será que Deus quer o mesmo de nós? Amém? Estimando o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, pois ele olhou para a recompensa. Eu me lembro, anos atrás, eu estava no Egito e vi os tesouros do rei Tut. E foi incrível. E eu simplesmente não consigo acreditar. O rei Tut era um dos faraós pobres. E havia tanto ouro. Havia centenas de libras de ouro que foram enterradas, e ele tinha apenas 18 ou 19 anos. Ele não tem uma pirâmide, ele está enterrado. Centenas. Você imagina a riqueza de alguns dos grandes faraós, como Ramsés e aqueles que viveram durante o tempo de Moisés? Impressionante. Os reinos mais ricos do mundo, você vê pela arquitetura. E Moisés não ligou para aquilo. Para pastorear ovelhas por todo o deserto. E por quê? Porque ele tinha mais interesse em Deus e em seu povo. Veja, Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó, mas... Perceba, Moisés sabia que ele era hebreu. Porque Moisés tinha 3 meses quando ela o resgatou no cesto no rio. O que ocorria com um bebê de até 8 anos de idade? Então havia evidências, ele sabia que era hebreu. E quando ele saiu para ver seu povo, aos 40 anos, sua consciência o incomoda e... é o meu povo. E ele queria libertá-los. Ele pensou que faria do seu jeito quando ele matou o egípcio. Ele pensou que faria todos se levantarem e os lideraria contra os egípcios, mas não deu certo e o tiro saiu pela culatra. E foi um atraso de 40 anos entre o plano de Moisés e o de Deus. Mas ele tomou uma decisão de lançar sua sorte com uma nação de escravos e povo de Deus, ao invés de pessoas populares do mundo. Todo cristão precisa decidir. Você quer ser grande aos olhos do mundo ou aos olhos do Senhor? Você não pode ter os dois. Não só Moisés tomou essa decisão, o nosso Senhor também decidiu. O diabo levou Jesus a uma montanha bem alta e não mostrou a ele todos os reinos do mundo e toda a sua glória? E não disse: tudo eu te darei se tu te curvares e me adorar? Eu lhe darei todos os reinos do mundo. Não só o Egito, mas tudo. Jesus nem relutou, ele apenas citou as Escrituras e disse: para trás de mim, Satanás. Tu adorarás o Senhor Deus. Jesus cita Moisés a propósito. E só a ele servirás. Portanto, dizer não aos reinos do mundo. E não só Moisés deu as costas para a glória do Egito, Jesus deixou a glória do céu para salvar você e eu. Então, ele é um tipo maravilhoso de Cristo. Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Moisés humilhou-se a si mesmo, Jesus também. Jesus disse: eu vim do Pai. E eu venho para o mundo. Novamente, eu deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus deixou o maior reino do mundo, o reino de Deus no céu, as glórias e os palácios do Todo-Poderoso, se você preferir. Eu não sei que tipo de palácio poderia conter o Senhor. E ele veio ao nosso mundo. Agora, enquanto passamos por essas diferentes amostras de Moisés e Jesus, espero que você não perca as lições que há para você e para mim. Também está nos lembrando que todos temos que tomar essa decisão. A Bíblia diz que Abraão procurou uma cidade que tivesse fundamentos cujo construtor e artífice era Deus. É por isso que ele foi um estrangeiro e peregrino neste mundo, habitando em tendas. Embora Abraão fosse fabulosamente rico, você nunca ouviu falar da mansão de Abraão. Ele possui centenas de servos, se não milhares.
gados, ovelhas e tudo mais. Ele disse: eu sou apenas um peregrino aqui, eu estou buscando a terra prometida. Agora, depois que Moisés parte, ele tenta libertar o povo de Deus, ele mata o egípcio, e no dia seguinte, quando dois hebreus estão discutindo, um com o outro, ele diz: irmãos, por que vocês estão brigando? Perceba que Moisés apela pela paz entre seu povo. E Jesus também não apela pela paz entre seu povo que estão brigando. Aqui há escravos brigando, é o que acontece na igreja. O povo de Deus brigando uns com os outros. E eles falam: você vai nos matar como matou o egípcio? E quando Moisés percebeu que aquela palavra chegaria ao faraó, o faraó quis matá-lo. Ele teve que se esquivar e daí ele fugiu para o deserto. E o que aconteceu lá? Ele deve ter vagado bastante, ele estava sozinho no deserto. A propósito, Jesus passa um tempo no deserto e diz que ele encontra uma mulher perto do poço. Não é interessante? Êxodo 2:15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Agora, você lê que Jesus vai para o meio da terra prometida, para um poço que foi cavado por Jacó para José, e diz que ele se senta, você lê em João 4, verso 6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E acho que você conhece a história de Moisés. Moisés ficou ali para beber água. Algumas pastoras chegam, 7 pastoras, e elas querem dar água a essas ovelhas. Mas alguns pastores aparecem ao mesmo tempo. Há momentos ideais para regar no deserto. Você não faz isso no calor do dia. E eles expulsam as garotas para que as suas ovelhas bebam água primeiro. Moisés, vendo aquilo, a indignação tomou conta dele. E nós não sabemos todos os detalhes da luta de Kung Fu que houve ali. Mas de alguma forma ele as defende e nós gostamos de pensar que foi emocionante. Mas ele os expulsou. Um só homem expulsou todos. As meninas voltam e contam a Jétro, seu sogro. Ele diz: vocês voltaram mais cedo hoje. Geralmente vocês são as últimas a pegar água. E elas disseram: um egípcio veio e nos ajudou. Ele ajudou? Onde ele está? Que hospitalidade é essa? Ele as ajuda e vocês o deixam lá fora? Daí ele conhece essas 7 garotas e ele se casa com uma. Jesus conhece uma mulher no poço. Lembram daquela conversa? Eles conversam sobre onde adorar e ele diz... O interessante é que a mulher que Jesus encontra no poço é uma samaritana. Os samaritanos são um híbrido de judeus e assírios. Os midianitas. Zípora, a esposa de Moisés, era um híbrido das filhas de Abraão e os outros gentios. Então ele conhece essa mulher e eles conversam sobre quando o Messias virá. E ele diz: vá chamar o seu marido. Ela começa a arrastar o pé e diz: eu não tenho marido. E ele diz: é verdade, você não tem um marido, você tem 5 maridos. E ainda por cima você mora com um que nem é o seu marido. E então ela diz: vamos mudar de assunto? Ela diz: nós sabemos quando o Messias virá, ele vai nos contar todas as coisas. Ela quer discutir primeiro sobre em que monte adorar. Então ela diz: quando o Messias vier, ele vai nos contar todas as coisas. E ele diz: eu que falo contigo sou ele. Ele se revela a ela. Ela então vai e conta para todos na cidade, assim como as filhas de Zípora vai e conta para o pai. A mulher do poço vai e conta para o povo todo esse encontro. E ela se torna uma seguidora de Cristo. Você pode dizer que ela é como a igreja. Ela tem 6 que não dão descanso a ela. São 6 maridos. Finalmente ela encontra Jesus e encontra descanso, o 7º. E Moisés se casa com uma das 7 garotas. Então temos muitos paralelos. Você também vê isso ou é só coincidência na história? Os dois sentam perto do poço e tudo parece mudar. Então não perca o foco. Diz que eles jejuaram 40 dias e 40 noites. Atos capítulo 7, perceba, Estevão está pregando aqui seu último sermão antes de ser executado. Na verdade, ele foi executado antes da bênção.
Diz que Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios. Agora, você não encontra isso no Antigo Testamento, mas havia alguns outros escritos antigos e Estevão fala sobre a inspiração do Espírito Santo. Diz que Moisés não era só hebreu. Ele não foi apenas adotado pela casa do faraó, mas ele foi bem instruído. Diz que ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Quanta sabedoria os egípcios possuíam, os que construíram as pirâmides? Até hoje estão tentando descobrir como. Não quero sair muito do foco, mas um segundo de cultura aqui. Eu sempre fico surpreso quando os evolucionistas dizem, sim, por 10 milhões de anos, ou quanto tempo tenha sido, essas criaturas meio humanas e meio macacos, se drogam e batem em suas esposas com um porrete e assim se casaram. E então, de repente, eles aprendem a escrever e construir pirâmides. É incompreensível para mim como eles pensam que pode haver esse salto incrível na inteligência, onde eles vão em tão pouco tempo para uma sabedoria tão fantástica. Porque isso é um grande mistério para antropólogos e paleontólogos. A única coisa que podem pensar é: alguém de outro planeta deve ter vindo aqui e ajudou-os a construir pirâmides. Quem já ouviu essa teoria? Sabem o porquê dessa teoria? Eles não conseguem descobrir como eles ficaram espertos tão rápido. Mas Deus deu a Adão e Eva muita sabedoria, e eles foram ensinados por Deus. E eles herdaram um pouco disso com Noé e sua família durante o dilúvio. Os egípcios retiveram um pouco do gênio matemático e cálculo e tudo que eles sabiam. Eles construíram pirâmides. Estevão disse que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. E ele foi notado como poderoso em palavras e ações. E agora, com 40 anos, não diz no Antigo Testamento, mas hoje nós sabemos. E ele sentiu no coração ter que visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Foi quando ele se meteu em problemas, matou o escravo, matou o capataz e teve que fugir para o deserto. Quantos anos ele tinha aí? 40. É interessante, a vida de Moisés é dividida em 3 partes de 40 anos. Moisés passa 40 anos no Egito. Depois 40 anos no deserto. Depois 40 anos liderando os filhos de Israel do Egito para a Terra Prometida, totalizando 120 anos. Os 3 primeiros reis de Israel, Saul reina por 40 anos, Davi reina por 40 anos, Salomão reina 40 anos. É uma geração bíblica, é interessante. Quanto tempo Jesus passou no deserto antes de começar seu ministério? Um dia profético é 1 ano, ele passou 40 dias. No deserto, não foi? Agora, o que diz sobre Jesus? Acabamos de ler, Moisés era poderoso em palavras e ações. Lucas 24, 19. As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras. Moisés era esse profeta, poderoso em palavras e ações. Exceto que uma versão diz poderoso em palavras e ações e outra dizem ações e palavras, mas Deus vai me dar graça sobre isso. Mas fala sobre suas vidas, suas palavras combinam com suas vidas, certo? E diz que ele esteve lá com o Senhor 40 dias e 40 noites falando com ele no alto da montanha. E ele não comeu pão nem bebeu água. Quem mais venceu na Bíblia 40 dias e noites jejuando? Elias e Jesus. E observe que foi depois de 40 anos no deserto que Moisés surge como um salvador. Para liderar o povo, depois de 40 dias no deserto, Jesus, após o seu batismo, ele começa o seu ministério. Mais um exemplo de como Cristo e Moisés têm tanto em comum. Outra coisa que vemos, Deus parece que usou muitos pastores. Você vai ouvir mais sobre isso. O que José fazia? Abraão cuidava de ovelhas. Isaac cuidava de ovelhas. Isaac também cultivava, mas ele tinha ovelhas. Jacó cuidava de ovelhas. Abel cuidava de ovelhas, certo? Davi cuidava de ovelhas. Moisés cuidava de ovelhas. Cuidar de ovelhas é um bom preparo para o ministério. O seu pastor aqui já foi, literalmente, um pastor.
quando eu morei com os navarros, eu tinha amigos que cuidavam de ovelhas. E um dia eu fui com a minha moto mostrar para eles como era fácil reunir as ovelhas de moto. Eles deixaram no primeiro dia. Então eles pensaram e disseram: é mais fácil para você, mas é difícil para as ovelhas. Elas se assustam rapidamente e fogem comigo, correndo atrás delas, conduzindo-as com uma moto. E eu espero não ter que pastorear dessa forma aqui na igreja. Eu acho que falhei como pastor de ovelhas. Mas nos diz que Jesus é o grande pastor e Moisés estava cuidando das ovelhas de seu pai. Jesus cuida das ovelhas de seu pai. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Por que Deus quis que Moisés cuidasse de ovelhas por 40 anos em preparação para o trabalho que ele fez? Ele foi um bom aluno, ele aprendeu nas escolas e nas universidades, e ele era um excelente aluno. Agora, os egípcios tinham leis estranhas. Encontramos o papiro que contém o livro dos mortos, e ali tem curas médicas, e lá diz coisas como: esfregue sangue de verme em sua careca e seu cabelo vai crescer. Os mesmos caras que construíram as pirâmides. Eles lutaram com curas falsas naquela época, como nós hoje, certo? Temos arranha-céus e ainda ouço o mesmo tipo de cura hoje. Daí eles se envolveram em marketing multinível. Sabe como eles chamam? Esquema de pirâmide. Como os egípcios. Então não melhoramos? Mas ele o colocou cuidando de ovelhas e ele tinha todo o aprendizado, mas agora ele precisava desenvolver paciência. E durante aquele tempo no deserto, ele estava se aproximando de Deus. Há algo sobre a natureza. Ele tem a sua experiência no deserto e isso expõe a Deus. Eu valorizo muito o tempo em que eu vivi nas colinas e Deus falando comigo quando comecei a ler a Bíblia. E eu acho que todos devemos fazer isso. Jesus disse aos discípulos: vão para um lugar tranquilo e descansem um pouco. Precisamos desse tempo com o Senhor. E eu acho interessante que ele o preparou pacientemente, cuidando de ovelhas. E como pastor, ele tinha um cajado. E com aquele cajado de pastor, ele foi na sarça ardente, o Senhor falou com ele. E ele tirou os filhos de Israel do Egito com um cajado de madeira. O que é que nos livra da escravidão, do pecado e do faraó, o diabo? A cruz de Cristo. Podemos dizer que a cruz é o cajado de Jesus. Na verdade, eu sei que não vou conseguir terminar hoje, então eu vou guardar para a próxima semana. Na verdade, daqui a 2 semanas, porque teremos uma grande inauguração semana que vem. Deixe-me dizer outra coisa, então. Moisés e Jesus, tem muita coisa aqui. Moisés e Jesus foram grandes legisladores. Quem pode negar isso? Moisés desce do monte e traz a lei de Deus, amém? Os filhos de Israel, ele escreveu nas pedras uma cópia da lei de Moisés que ele havia escrito. Não só Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, mas há muitas leis cerimoniais, civis e de saúde que Moisés escreveu, que Moisés recebe do Senhor. Ele é um grande legislador. E Jesus? Jesus também é um legislador? Ele é. Cristo diz, João 13:34, eu tenho muitos versos aqui. Um novo mandamento eu dou a vocês, de que vocês se amem. Ele se sentou e ensinou sua lei a eles. Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. O que é um mandamento? É uma lei. Ele diz, meus mandamentos. Jesus é um grande profeta, Moisés é um grande profeta, Moisés é um grande legislador, Jesus é um grande legislador. E você pode ver também que eles fornecem água viva. Eu amo a história quando o povo está morrendo de sede. Depois que Deus abre o mar, a propósito, eu nem falei sobre isso. Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, eles foram batizados no mar e foram batizados na nuvem. A abertura do Mar Vermelho é um símbolo do batismo nas águas. Aquela coluna de fogo durante o dia muitas vezes parecia fumaça e lhes dava sombra, mas à noite eles viam fogo brilhando no meio dela. Eu vi que em incêndios florestais na Califórnia,
Durante o dia você vê uma grande coluna de fumaça subindo das árvores, mas quando o sol se põe, ela fica vermelha e brilha. E essa era uma coluna de fogo no deserto. E eles tiveram o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho e foram também batizados na nuvem. Jesus disse: a menos que vocês nasçam da água e do Espírito, vocês não podem entrar no reino dos céus. Devemos ser batizados na água e devemos ser batizados no Espírito Santo. Amém? Os filhos de Israel, antes de chegar à terra prometida, eles têm que passar pela água. Eles tiveram que passar a ser batizados no Espírito. Quando você caminha em direção ao Senhor no santuário, você tem aqueles 3 móveis ali. Antes de chegar ao lugar santo, você tem que passar pelo átrio. E no pátio eles tinham o fogo e depois tinham a água. Precisamos do batismo do Espírito, que é o fogo, e precisamos do batismo nas águas. Então foram para o deserto como a experiência do santo lugar. Acho que todo o plano da salvação está na história de Moisés e do Êxodo. E também nos fala sobre Jesus. O povo sentiu sede e disse: você nos trouxe aqui para nos matar? É incrível a rapidez com que eles esqueciam. Eu lembro de ter lido uma história verídica. 1921, um grupo de soldados britânicos estava fazendo uma patrulha na península do Sinai que a Grã-Bretanha ocupou um dia. E eles se perderam numa tempestade de areia, suas bússolas falharam ou quebraram, estavam totalmente perdidos. Perceberam que iam morrer de sede antes que o resgate chegasse. Eles estavam esperando por uma equipe de busca e encontraram um abrigo, um lugar entre as rochas. Tentaram cavar um poço e ficaram exaustos e não conseguiram encontrar água e estavam quase à beira da morte. E um deles disse, em desespero: nós estamos no mesmo deserto onde Moisés liderou os filhos de Israel. Disseram: sim. Eu me lembro de ter lido na escola dominical que Moisés atingiu a rocha e a água saiu. E disseram: bem, sim. E um deles tinha uma picareta. E começaram a cutucar a rocha. Havia uma pedra calcária lá onde eles estavam tentando encontrar uma sombra no deserto esperando o resgate. E morrendo de sede, ele começou a bater na pedra. Os amigos pensaram: ele está louco, mas ele bateu um pouco mais e começou a escurecer com a aparência de umidade. E seus amigos viram aquilo e começaram a se revezar no trabalho, até que logo encontraram uma cavidade de água na rocha. E eles encontraram água suficiente para sustentá-lo na rocha, no deserto, até que fossem resgatados. Não é incrível? Alguém tomou a palavra de Deus literalmente e olha o que aconteceu. Eles disseram: o que vamos fazer? Você nos trouxe aqui para nos matar? Deus disse a Moisés: fere a rocha e a água brotará. Quando a água brotou, eles chamaram de água viva. Jesus é aquela rocha. Aquela rocha que os seguia era Cristo. Ele foi ferido do Pai por você e por mim, para que possamos ter o refrigério, a água viva. Amém? Então, durante toda a história de Moisés, na verdade estamos vendo a história de Jesus. Vocês enxergam isso? Isso não é coincidência, isso foi desenhado pelo Senhor. Esse livro é verdadeiro. E o que ele diz sobre Cristo é que Cristo é verdade. Ele pode te salvar, mudar tua vida, ouvir tuas orações e livrar você. E depois dessa experiência de Moisés, também podemos ver como, através da graça de Deus, também podemos operar nossa salvação com temor e tremor. Temos um deserto a percorrer, mas Ele quer nos levar para a terra prometida. Quantos acreditam que Ele pode? Ele pode nos alimentar com o pão e com a água viva. E Cristo, a rocha, foi ferido para tornar isso possível. Vamos pedir isso a Ele. Amado Senhor, nós estamos emocionados ao olharmos para essas histórias fabulosas e fascinantes da Bíblia, que ilustram teu justo e poderano saber sobre os assuntos do homem em todos os detalhes. Podemos te ver trabalhando. E, Senhor, sabemos que tu tens um plano para nossas vidas. Nós vemos como a vida de Moisés foi lindamente mapeada para ilustrar a vida de nosso Salvador. No entanto, também vemos que ele, como uma pessoa normal, foi capaz de superar e tomar decisões. Podemos tomar a mesma decisão de te escolher. Por favor, abençoa. Que, como o personagem de hoje, possamos dar as costas aos reinos desse mundo e fixemos o olhar no reino celestial. E estejamos dispostos a lançar sorte com teu povo, embora sejamos escravos, com tuas ovelhas no deserto, para que finalmente possamos estar no teu reino. Abençoe cada um. Sabemos que há muitas lutas e provações na vida de cada pessoa, e deles graça, Senhor.
Eu oro para que tu possas nos dar alegria e poder, de maneira especial, ser com aqueles que foram dedicados hoje, as criancinhas e as famílias. E os que foram batizados, enche-os com o Espírito Santo. E traga-os de volta para adorá-lo novamente na próxima semana. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.